hoje em casa digitalmente o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, que foi o homem que enfrentou a H1N1 aqui no Brasil. Então, o Temporão é um sanitarista, reconhecimento internacional, que enfrentou aquela pandemia, e ontem o ex-ministro Chioro me contou uma história muito interessante. Eu vou começar perguntando por isso. Ministro, como que o senhor conseguiu as vacinas necessárias naquele período? Essa questão é muito importante, né? Nesse momento nós estamos nessa situação. Temos o PNI, que tem uma potência de vacinar milhões de pessoas por dia, e estamos vacinando algumas centenas de milhares por dia, de uma maneira muito lenta. Naquela época, nós tivemos uma vantagem comparativa em relação a hoje. Por quê? Porque nós já tínhamos uma vacina contra a influenza. Então, em 2009, com o H1N1, ele foi uma mutação do vírus da influenza. Ou seja, era mais um vírus da influenza. Como nós já tínhamos uma vacina contra a influenza produzida pelo Butantan, é a mesma plataforma tecnológica da vacina que o Butantan desenvolveu contra a Covid-19. O que nós fizemos? E essa foi a grande diferença em relação à situação de hoje. Nós nos organizamos, sentamos com o Butantan, vimos qual era a capacidade de produção que ele poderia oferecer para a gente, organizamos o início da campanha para o início de 2010, vimos que iria faltar 40 milhões de doses e fomos buscar esses 40 milhões de doses junto a outros produtores europeus e americanos. Que produtores foram esses? A Sanofi francesa, a GlaxoSmithKline inglesa, vários outros, né? Os mesmos atores que estão aí no mercado. Né? Quantos eram eles, ministro? Os fornecedores? Nós adquirimos de 3 a 4 fornecedores. O grande fornecedor foi o Butantan. 60% das doses o Butantan produziu. A situação atual é bem distinta. Até então, não existia nenhuma vacina contra a família dos coronavírus. E a ciência deu uma resposta fenomenal. Em menos de um ano, nós já temos várias vacinas autorizadas para uso na população humana contra essa doença. Então, a ciência cumpriu seu papel. Infelizmente, o nosso governo desprezou a questão das vacinas. Ô Luiz, desde fevereiro do ano passado, todo mundo sabia o seguinte: a única maneira de sair dessa enrascada vai ser vacinar. A ciência respondeu, colocou vacinas nas nossas mãos. Nós nos omitimos. Deveríamos ter sentado de maneira harmônica com o Butantan e com o Biomanguinhos, planejar todo esse processo, consultar os desenvolvedores das novas vacinas que ainda estavam testando, fazer pré-contratos com essas empresas. Para quê? Para a gente ter um quantitativo suficiente para dar largada. O governo sabia desde o início que nem o Butantan sozinhos, nem Fiocruz iriam conseguir produzir o número de doses suficiente para a gente ter um grande impacto na circulação do vírus, que era o que a gente precisava agora para derrubar essa situação dramática. Então, infelizmente, essa estratégia gota a gota nos deixa numa posição de muita vulnerabilidade, infelizmente. Ministro, eu escrevi no Twitter que se o Lula fosse presidente e o senhor ministro da Saúde, o Brasil teria sua própria vacina. É verdade ou eu fui exagerado? Fui muito... Esse é um ponto muito importante, porque não existem barreiras intransponíveis para o Brasil poder desenvolver a sua vacina. Nós temos hoje 3 vacinas, pelo menos 3, no mínimo, já entrando em fase 2 para fase 3. E por que o Brasil, então, não tem uma vacina? Porque essa questão não é uma questão de política nacional, não é uma prioridade nacional. A ciência não é uma prioridade nacional. Na verdade, esse governo que aí está é um governo anti-ciência. Corta recursos para a ciência, enfrenta os cientistas, né? Divulga posturas e comportamentos não científicos em relação ao enfrentamento. Então, nós poderíamos estar num outro contexto agora. Claro que demoraria um pouquinho mais, mas nós já poderíamos ter uma vacina. Uma fase 3 para essas vacinas novas custaria 300 milhões de reais. Nós já estamos esperando que o governo libere esses recursos há muitos meses e o governo simplesmente diz que não tem de onde tirar. Porque não é prioridade nacional. Qual é essa vacina brasileira que vai indo para a terceira fase? De onde é? São várias. O grupo do Jorge Calil em São Paulo, do INCOR, o grupo da UFMG, que tem participação da Fiocruz também, e o grupo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E também tem um grupo aqui no Rio de Janeiro, do UFRJ, que está bem avançado. Então, nós temos todas as condições.
Quem que está mais próximo de entrar na fase 3, ministro? Essas 4 vacinas estão mais ou menos na mesma fase. Né? Agora, como nós não temos uma política nacional de redução da vulnerabilidade tecnológica do Brasil. Luiz, lembra? Em fevereiro do ano passado, todo mundo gritando, cadê respirador? Tem que comprar da China. Cadê equipamento de proteção individual? Tem que comprar da China. Cadê teste? Tem que comprar da China. E agora? Cadê o IFA? Cadê o princípio ativo para fazer a vacina? Tem que comprar da China. Não existem barreiras tecnológicas intransponíveis. O que falta é decisão política. O senhor falou esses 300 milhões, só para deixar claro. Para que seriam destinados esses 300 milhões de reais? Uma dessas vacinas fazer e concluir a fase 3. Entendo. E aí o Brasil, como Cuba, como a Índia, que está desenvolvendo, como os chineses, russos, enfim, poderia ter a sua própria vacina. Sim. Eu quero destacar um outro aspecto. Nós temos que valorizar muito o que Butantan e Biomanguinhos fizeram. Se não fosse Butantan e Biomanguinhos, hoje nós não teríamos nenhuma vacina, Luiz. A gente começou a vacinar de maneira lenta, já vacinamos aí perto de 10 milhões de brasileiros, graças ao Butantan e Biomanguinhos, que terão, durante o ano de 2021, autonomia tecnológica para produzir essas 2 vacinas. Sim. Mas o Brasil ter uma terceira vacina totalmente brasileira seria absolutamente importante, muito importante. Não é só, né, ministro, não é só uma questão de ter a quantidade, mas de ter a tecnologia, porque a gente não sabe quanto vai durar esse coronavírus, se vai vir uma variante nova. Quer dizer, ter uma vacina brasileira é uma coisa de soberania nacional, vamos dizer. Com certeza. Bom, e aí o senhor quanto tempo que o senhor levou para vacinar? Quando eu falo senhor, eu estou dizendo o SUS, né? O senhor no comando como comandante de uma rede maravilhosa que é o SUS, com seus problemas, etc. e tal. Quanto tempo que o governo Lula levou para vacinar o pessoal que precisava ser vacinado do H1N1? Nós vacinamos 90 milhões de pessoas em 3 meses. 3 meses. E o PNI faz isso com o pé nas costas. Por quê? Quando você tem liderança, coesão, trabalho integrado e articulado entre governo federal, estados e municípios, uma campanha de comunicação competente, com Zé Gotinha, com artistas, com atores, com atletas, com o presidente da República indo se vacinar na frente. Como o presidente Lula fez ontem, né? Embora ele não esteja no poder, o senhor notou no discurso do presidente Lula que veio o pessoal e jogou álcool, ele passou álcool umas 3 vezes. Aquilo é didático para quem vê, não é, ministro? Isso é fundamental. Nós tivemos no ano 2020, entrando para o 2021, um presidente que faz exatamente o contrário. Né? Não usa máscara, se aglomera, prescreve falsos medicamentos que não funcionam, falou mal da vacina. Uma tragédia. Então, a autoridade máxima ela tem que se dar o respeito e ela tem que saber que a postura dela tem um efeito pedagógico na sociedade, impacta, ou positivamente ou negativamente. Né? E lá em 2009, 2010, o presidente Lula foi uma liderança nesse processo. O senhor assessorou o governo do Rio de Janeiro, não foi? Ou está ainda assessorando? Sim, eu faço parte do comitê de um conjunto de especialistas que está assessorando o prefeito Eduardo Paes no enfrentamento dessa situação. E como é que estão as coisas na cidade do Rio? Preocupantes. Por quê? Você sabe que o Brasil é muito complexo, né? A gente não pode falar de uma curva epidemiológica brasileira. Nós temos várias curvas em cada região, né? Então, o Rio de Janeiro passou por uma situação muito difícil em novembro, dezembro e janeiro. Depois ele diminuiu um pouquinho, mas uma série de indicadores, aumento de procura a emergências e urgências, aumento do número de síndrome respiratória grave, que a gente chama, podem ser vários vírus, mas com certeza a Covid-19 está aí com muita força, aglomerações nos transportes públicos, falta total de respeito ao uso de máscaras, aglomerações, festas clandestinas. O Rio de Janeiro tinha virado assim realmente uma terra arrasada. Então, nós fizemos uma reunião com o prefeito e colocamos para ele que isso não poderia se manter em hipótese alguma. Foram tomadas medidas. Aí uma questão, quem toma as decisões é o prefeito e o secretário de saúde. O comitê apenas faz recomendações. Né? Ontem houve outras mudanças, eles fizeram escalonamento de horário de funcionamento de transporte público, flexibilizaram alguma coisa em bar e restaurante, que eu tenho críticas, porque eu acho que principalmente bar é fator importante de aglomeração. Né? E foram abertos mais leitos, né? Leitos
expandiu-se a rede. Então, a situação no Rio, vou dizer, ela está sob controle com um viés de preocupação, né? Na semana que vem, na segunda-feira, vamos fazer uma nova reunião para reavaliar o momento que o Rio passa. O que o senhor achou da decisão do governador de São Paulo? Nós temos 2.000 pessoas na fila aqui em São Paulo, ou por leitos clínicos ou por leitos de UTI, capital e interior. É preocupante uma situação dessa, não? Extremamente preocupante, mas todo mundo sabia isso desde o ano passado. Essa é uma doença muito complicada, nós não conhecemos ainda completamente a imunogenicidade dela, como é que o vírus se comporta. É como se fosse um laboratório a céu aberto em tempo real. Nós estamos aprendendo, né, desde o começo com a doença e com o vírus, né? Mas nós sabemos o quê? Que aglomeração, não usar máscara e desprezar a higiene das mãos e ficar em ambientes fechados são 4 fatores que ajudam muito o vírus. Então, nós temos que ter toda a nossa estratégia centrada nisso. Para reduzir a velocidade do vírus, nós temos que ficar em ambientes arejados, manter distanciamento, manter a higiene das mãos e usar máscara permanentemente, além, evidentemente, de ampliar leitos. Mas, Luiz, veja, o Brasil errou muito, errou demais. Nós focamos toda a nossa estratégia em abrir leito de hospital. Ninguém enfrenta uma pandemia abrindo leito de hospital. Você enfrenta uma pandemia reduzindo a circulação do vírus, a disseminação do vírus. E nós erramos e reiteramos nossos erros. Eu diria até que os governadores e prefeitos assumiram uma posição quase que heróica, porque abandonados pelo governo federal, tiveram que se virar. Não é? Nós não temos Ministério da Saúde nem Ministro da Saúde desde abril do ano passado. Esse é o fato. Não tem legitimidade, não tem credibilidade, não tem competência técnica nem científica. Ponto, acabou. Não tem governo. Na prática, nós estruturamos o que nós chamamos de uma autoridade sanitária informal, composta pelos prefeitos, consórcio Nordeste, governadores, especialistas, sanitaristas, grande mídia, redes sociais, enfim. E a gente tentou enfrentar da melhor maneira possível. É o ideal? Não. Aumenta a precariedade do combate e a eficácia e eficiência? Sem dúvida. Estudos mostram que nós poderíamos ter alguma coisa em torno de 60 a 80 mil mortes e não 270 mil. Ministro, 2 últimas perguntas. Quando que o senhor espera que a gente tenha 70% da população imunizada? O seu colega Quioro, sanitarista também, disse que, olha, depende. Se os países ricos que compraram muito mais vacina doarem, talvez melhor, mas como eu sou pessimista, eu estou pensando no segundo semestre de 2022. Você acha que isso vai ser muito pessimista? É um pouco pessimista, sim, né? Eu vou tentar ser um pouco mais otimista, né? Mas esse otimismo meu, ele não nos livra de uma situação muito dramática, que é o que vai acontecer nos próximos meses. Até o meio do ano, nós podemos ter, sei lá, 400, 500 mil mortos no Brasil, que seria uma coisa absolutamente dramática, uma perda. Eu diria o seguinte, uma cicatriz irreparável no tecido social brasileiro. É disso que se trata, né? Agora, se nós conseguimos efetivamente que a Fiocruz domine a tecnologia nos próximos meses, que o Butantan entregue o que está prometendo, que a gente consiga finalmente adquirir vacinas de outros fornecedores, como da Pfizer, da Moderna, da Johnson Johnson, a Sputnik V, não é? A gente conseguiria, até o final do ano, ter uma cobertura vacinal razoável. Até o final do ano. É bom? Não, não é bom. O que seria bom? Seria bom era ter uma cobertura de 80% da população brasileira até o meio do ano. E nós não vamos ter nesse ritmo. Infelizmente, Luiz, o que nós estamos vendo é uma situação em que a gente conta milhares de mortos todos os dias, impotentes. Porque agora, se eu não tenho vacina, o que me resta? Distanciamento, lockdown parcial ou total, uso de máscaras e higiene pessoal. Não tem mais nada. Não temos medicamentos que tratem a doença nos primeiros sintomas. Então, a vacina seria a grande... É o que muda o jogo no mundo inteiro. Está mudando na Inglaterra, está mudando nos Estados Unidos, mudou em Israel, está mudando na Europa e não muda no Brasil porque nós nos omitimos. O governo federal se omitiu nessa questão. O governo de São Paulo, eu falei para o senhor, decidiu hoje, de 15 a 30 de março, não vai ter futebol, os cultos serão suspensos, deu uma apertada maior, né? O Bolsonaro sempre fez campanha contra as decisões dos governadores. O senhor acha que essa mortandade trágica
pode fazer o governo federal se mexer e deixar de atrapalhar, pelo menos? Veja, os 270 mil mortos não comoveram o presidente, nem o núcleo duro do governo federal, onde se inclui o ministro da Saúde, a mudar sua posição. A única coisa que fez o presidente ontem mudar, e vamos ver se vai continuar, foi a puxada de orelha que o Lula deu nele, pública. Né? Porque foi tão didático o Lula. Veja só, eu e mais uma dezena de sanitaristas, cientistas e pesquisadores estamos há um ano mostrando que o rei está nu. E ele não deu a menor bola para nós, nem para a imprensa, nem para ninguém. Continuou reiteradamente mantendo a postura alienada, anti-ciência, negacionista e dane-se, né? Usando palavrões, enfim, o estilo bem Bolsonaro de ser. Mas ontem alguma coisa mudou. Por quê? Porque é muito evidente que essa postura dele é uma postura criminosa. Eu sou um dos subscritores de uma ação de impedimento, pedido de impedimento do presidente com base em crimes contra a saúde pública, crimes contra a Constituição, crimes contra o Código Penal, que está lá dormindo na gaveta do presidente da Câmara dos Deputados, ao lado de dezenas de outros pedidos. Então, a professora Deise Ventura da USP, inclusive, elaborou um artigo brilhante mostrando que o problema do Bolsonaro não é que ele é omisso, incompetente, é um projeto que tem diagnóstico, método e, como resultado, 270 mil mortes.